Mateus 2:1. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram a Jerusalém. Então, em primeiro lugar, magos aqui, o sentido, irmãos, são de estudiosos da Bíblia, são homens sábios. São os sábios que vieram para Jerusalém para poder, orientado pela sabedoria, pelo conhecimento, eles viram a estrela do céu, eles eram astrônomos, sábios, estudiosos, e eles entendiam, né? E foi feita essa a estrela de Israel, né? Porque é também chamada a estrela de Davi, guiaria o nascimento de Jesus Cristo. Então, esses homens sábios, e aqui há toda uma tradição aqui, eu quero até compartilhar com os irmãos, exatamente o que essas tradições, não quer dizer que é verdade, nós não temos como provar isso, mas é o que foi passado durante gerações e gerações pela igreja, né? Então, a igreja diz que esses homens eram 3 grandes sábios. O primeiro era o chamado Melquior, que era da Pérsia, né, atual Irã. Inclusive, tem uma coisa interessante, porque quando os persas invadiram Jerusalém em 603, e eles começaram a destruir todas as igrejas cristãs. Mas quando eles chegaram na igreja da Natividade, eles viram a gravura dos 3 reis magos. E tinha ali a imagem do então Melquior, trajado com trajes persas. E eles então resolveram não Corós, né, segundo, que era o nome do comandante persa, eles resolveram não destruir a igreja da Natividade, né, que é tida como a igreja onde Jesus teria nascido, por causa do temor que ele teve de ver aqueles homens persas, um homem trajando persa, adorando ao Senhor Jesus, e aquela igreja foi a única igreja que foi permitida não ser destruída, né? Então, era o Melquior, o segundo era Baltazar, que diz a tradição cristã era indiano, e o segundo era Gaspar, que era um sábio árabe, né? Então, 3 nações, um persa, um índia e árabes ali prostrando diante do Senhor. E o livro de Isaías vai falar isso para nós também, que as nações viriam e trariam a ele, o Salmo também, né? Mas olha só, vamos continuando aí. Eles, versículo, vou repetir, né? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, presta atenção outra coisa, isso aqui não foi no dia que Jesus nasceu. Jesus já estava com mais de 1 ano, quase 2 anos de idade, quando isso aqui aconteceu. Algumas pessoas sempre associam isso aqui à noite do nascimento de Cristo. Não, isso aqui foi bem depois. Os magos estão perguntando, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou, onde o Cristo deveria nascer? Essa pergunta de Herodes aqui é interessante, porque ele já associou, vem cá, o rei dos judeus, os sábios do Oriente estão vindo para adorar o rei dos judeus, então eles vieram para adorar o Cristo. E ele chama o sacerdote e fala, vem cá, onde é que vai nascer o Cristo? O Cristo ia nascer onde? Quando? Então,
eles responderam, versículo 5, em Belém da Judéia. Por que Belém? Porque Belém é a cidade de Davi. Davi é de Belém, né? De Belém da Judéia. E Deus prometeu a Davi uma coisa interessante, que Deus fez uma promessa para Davi. Deus falou o seguinte para Davi: Davi, porque você me honrou, porque você me serviu, porque você me serviu com um coração íntegro, eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero dizer para você que o Messias virá. Você sabe que o Messias virá. E o Messias será um descendente seu. Deus prometeu a Davi, o Messias será um descendente seu. Então, ele deveria nascer em Belém, deveria ser da linhagem de Davi. E olha só como as coisas são construídas na Bíblia. Vamos continuar aqui. E ele diz mais, porque assim está escrito por meio do profeta, e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Quer dizer, do menor lugar, Deus prometeu o nascimento do Messias da descendência de Davi. Vai anotando essas coisas aí. Versículo 7, com isto Herodes, tendo chegado aos magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhe, vão e busquem informações precisas. Então, você está vendo que o nascimento de Cristo foi anunciado, eles sabiam, e é isso que é incrível, né? Como que eles não receberam Herodes querendo matar, ele quer fazer essas informações para matar Jesus, para que Jesus não tomasse o reino dele, porque ele sabia que o Messias viria e seria o rei de Israel, como os próprios magos estão falando. E diz assim, vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Presta atenção, Jesus já era um menino, que não foi na noite de Natal, como está lá nos outros evangelhos, de Lucas particularmente. Aqui Jesus já tinha mais de 1 ano de idade, quase 2 anos de idade. Eles chegaram atrasados. Né? Até porque sair da Pérsia, sair da Índia, isso é anos de viagem, irmão. Né? Naquela época, né? Interessante, e vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, tá vendo? Na casa, não é lá na manjedoura onde ele estava, entrando na casa de José mesmo, lá em Belém. Viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E é disso que nós queremos falar com os irmãos. Por que eles entregaram ouro, por que eles entregaram incenso e por que eles entregaram mirra? Só concluindo, e tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Amém? Que Deus possa falar conosco nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus possa nos dirigir e que sejamos todos alimentados pela sua palavra e ser edificados pelo seu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa oferta, ouro, incenso e mirra, e eu quero dizer para os irmãos por que eles entregaram ouro, incenso e mirra, mas eu vou deixar para responder isso para vocês mais no final, porque
Eu vou construir o raciocínio com vocês. A Bíblia fala que a nação de Israel, o povo de Deus, teriam 3 grandes autoridades. 3 grandes autoridades em pé de igualdade, com funções distintas. Teria o rei, o sacerdote e o profeta. São funções distintas. Por exemplo, mas de igual valor. Quando um estava no exercício do seu ofício, o outro se submetia. Por exemplo, ninguém poderia ser rei sem que antes se curvasse diante do profeta para ser ungido pelo profeta para se tornar rei. E por mais que ele fosse rei, e quando ele era rei, ele exercia autoridade sobre o profeta. Mas quando o profeta vinha em nome do Senhor, o rei se submetia à autoridade do profeta. Da mesma forma, o sacerdote. O sacerdote era submisso ao rei, mas no exercício do seu sacerdócio, o rei se submetia ao sacerdote. Então, eram 3 funções de grande autoridade, 3 funções que regia a nação de Israel: o rei, o sacerdote e o profeta. Quero fazer uma pausa aqui, que eu vi o Mateus chegando aqui. Fique de pé, Mateus. Os irmãos que não conhecem o Mateus é militar do Exército Brasileiro, das Forças Especiais. Tem 5 meses que ele não vem na igreja, está vindo hoje, porque ele estava nos Estados Unidos fazendo o curso de Rangers, né? E ele estava lá, se formou, chegou quinta-feira e foi bem sucedido, concluiu o curso com êxito, para a honra e glória do nome de Jesus. E eu quero que os irmãos glorifiquem a Deus pela vitória que ele deu para casa do Mateus agora, com uma salva de palmas, amém? Parabéns, bênção. Engraçado que quando ele foi, a esposa estava grávida, ele só ficou sabendo depois que estava lá, né? Então, mas já chegou a tempo aí, tem 5 meses fora, uma bênção. E só ficou sabendo que era um homem agora, porque ele tem 2 meninas, né? A Mariana e a Helena, e agora vai vir o... não sabe, não. É porque ficou sabendo sexta-feira, né? Bênção, bênção. Queridos, então, por exemplo, na época do profeta Davi, do rei Davi, o Davi era o rei, Natã era o sacerdote, Natã era o profeta. Você vê que quando Davi peca com a Betseba, Natã repreende Davi. Natã, na autoridade do Senhor. Então, o profeta, qual que é o papel do profeta? O profeta fala em nome de Deus. O profeta traz a palavra de Deus, a direção de Deus. O rei governa e em nome de Deus, e o sacerdote, o sumo sacerdote, ele é o representante dos homens diante de Deus. Então, enquanto o sumo sacerdote representa a humanidade diante de Deus, o profeta representa Deus diante dos homens. São 3 funções distintas. E essas 3 funções, sempre você vai ver na história de Israel, eles caminhando junto. Mas o Messias, a Bíblia fala para nós que o Messias exerceria essas 3 funções. Ele seria rei, ele seria sacerdote e ele seria profeta. E aí, como Jesus, como Deus, ele é chamado de Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus é o Filho de Deus. Mas outro título que Jesus tem também é Filho do Homem, que também é um título messiânico, mas fala da humanidade do Filho de Deus. E Filho de Davi é outro nome dado ao Messias, porque ele era descendente de Davi. Então,
quando Maria ficou grávida, nós vamos ver esses três elementos envolvidos ali, essas três participações: Maria, José e o Espírito Santo. Maria, José e o Espírito Santo. Maria dá ao Messias a natureza humana. Maria é responsável para dar ao Messias a natureza humana. Por quê? Porque quando Eva caiu lá no paraíso, Deus prometeu para Eva de que o Messias seria um descendente dela. E disse: o teu descendente esmagará a cabeça da serpente. Então Deus prometeu para Eva que um descendente dela seria o Messias. E como o pecado entrou no mundo por uma mulher, por Eva, a salvação também entraria no mundo por uma mulher, Maria. Então Maria é um tipo de Eva. Então Maria foi a mulher escolhida por Deus para gerar Jesus. Então Deus pegou o útero de Maria, né, aquele óvulo, Deus pegou o óvulo e santificou aquele óvulo, para que, através daquele óvulo, a natureza humana de Jesus fosse gerada. Mas aquele óvulo foi fecundado com uma semente divina e não uma semente humana. Então o Espírito Santo fecundou aquele óvulo. Então aqui você vê um encontro de duas naturezas. A natureza humana encontrando com a natureza divina. Então Jesus tem a natureza humana e a natureza divina. Ele é filho do homem e filho de Deus. E José entra como o pai do Messias, do menino, de Jesus. Porque José era da descendência de Davi. José era um herdeiro direto de Davi. Maria era da tribo de Levi. Então, aí ela não poderia dar a Jesus o título de filho de Davi, porque ela era da tribo dos levitas. Maria era uma levita. Então, nós temos Maria entrando com a humanidade de Jesus, o Espírito Santo entrando com a divindade de Jesus, e José entrando com a promessa de Deus a Davi, de que um menino seria chamado de filho de Davi. Então você tem o filho do homem, o filho de Deus e o filho de Davi. São três títulos messiânicos de Jesus: filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Como? Então eu falei para os irmãos: rei, sacerdote, profeta, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. E você vai ver que essas coisas estão ligadas. Na Bíblia, o Evangelho de Mateus, você vê que Mateus, quando você vai lá no capítulo 1, versículo 1, projeta para nós aí, Guilherme, Mateus 1:1. Mateus mostra isso para nós, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Mateus vai provar para nós que Jesus Cristo é o filho de Davi. E como rei, então é chamado Evangelho do Rei. E na Bíblia, o rei é simbolizado pelo leão. Pelo leão. Jesus como rei, ele é como leão. Jesus como filho de Deus, lá nos seres viventes, tem lá os 4 seres viventes, né? Um rosto de leão, um rosto de águia, um rosto de novilho, né? E o rosto de homem, lá em Apocalipse. Então, o Evangelho de Mateus, Jesus é o rei. No Evangelho de Lucas, ele é o filho do homem, simbolizado aí pelo homem mesmo. E no Evangelho de João, Jesus é o filho de Deus, simbolizado pela águia que voa acima das mais altas nuvens. Isso sempre é retratado em toda a Bíblia. Você que passa pela Bíblia, você não vai prestando atenção nas cores, no azul, na púrpura, né?
no amarelo, todas essas cores, né, o branco, vai falando de Cristo lá no tabernáculo, em todos os lugares. Então, Jesus é filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Jesus é rei, sacerdote, profeta. E como que Jesus é rei, sacerdote e profeta? Eu quero ler com os irmãos rapidamente alguns versículos, só para poder basear tudo que eu falei para os irmãos aqui. Eu não quero carregar os irmãos com muitos versículos, mas só para poder nós meditarmos. Lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, lá em Deuteronômio 18, 15, Moisés fala o seguinte, olha, o Senhor, seu Deus, fará com que no meio de vocês, no meio de seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. E lá em João 6,14, Evangelho de João 6,14, a Bíblia diz assim, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, Jesus multiplicou pães. Jesus multiplicou pães. Esse é um sinal assim, fantástico, né? Pães e peixe. Pessoas comeram. E quando as pessoas viram isso, elas disseram, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus deu prova que ele é profeta. Lá existe tantas referências, né? Nós podemos falar em Apocalipse, tudo, mas eu só vou ler em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14 em diante, fala dele como rei. Aguardar este mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual no tempo certo há de ser revelado pelo bendito e único, soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Jesus, ele é profeta, ele é rei e ele também é o nosso sacerdote. Então preste atenção, como profeta, ele foi ungido por Deus. Né? Jesus citou aquela lá em Nazaré, quando ele estava lá no templo, ele leu a passagem de Isaías, lá em Lucas 4, que fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Espírito do Senhor me ungiu. O profeta era ungido por Deus, e depois ele ungiu os outros, mas os primeiros profetas foram ungidos pelo próprio Deus. Então Jesus foi ungido por Deus como profeta. Como sacerdote, ele tinha que ser da linhagem de Levi, ele tinha que ser da tribo de Levi, tinha que ser descendente direto de Arão, mas a Bíblia vai falar para nós em Hebreus, no capítulo de número 10, 19, e aqui eu vou ter que explicar um pouquinho para os irmãos, quando Abraão veio de uma batalha, e Deus deu para Abraão uma grande vitória, Abraão pegou os despojos. O que são os despojos? Aquilo de valor que aqueles povos derrotados tinham, ouro, animais, cavalos, vacas, ovelhas, camelos. E Abraão, presta atenção, naquela época não havia lei. A lei só foi dada aos descendentes de Abraão lá depois com Moisés. Então, antes da lei, bem antes, quando Abraão, ele era a maior autoridade de Deus na terra, o maior representante de Deus na terra era Abraão. E Abraão estava com aquelas ofertas, ele tinha que pagar o dízimo. Presta atenção na Bíblia. Ele queria pagar o dízimo de tudo aquilo que ele ganhou. Só que não tinha ninguém acima de Abraão. Ele vai pagar dízimo para quem? Para quem eu devo pagar o dízimo? Aí a Bíblia menciona um homem chamado Melquisedeque. E que, depois em Hebreus, nós vamos saber que esse homem é uma teofania. Ou seja, ele aparece na Bíblia, lá nesse lugar, e como sacerdote, então todos os teólogos são unânimes em dizer que Melquisedeque era Cristo. Revelado ali, era uma aparição teofânica,
Deus, o próprio Cristo aparece para Abraão, e Abraão se curva diante de Melquisedeque, prostra-se diante de Melquisedeque e paga os dízimos para Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? O próprio escritor de Hebreus vai falar, era o próprio Cristo. Então, Melquisedeque é uma ordem sacerdotal do céu, não é da terra. Então, a maior autoridade do mundo era Abraão. Então, Abraão pega os seus dízimos, sem que não havia lei, não tinha mandamento que mandava fazer isso. Por isso que dízimo não é uma questão de mandamento, porque ele é antes dos mandamentos. Abraão não tinha para quem dar dízimo. E o que Abraão fez? Deus, o próprio Jesus desce, né, como sumo sacerdote da ordem celestial. Abraão reconhece e Abraão paga um dízimo a Melquisedeque. E lá no Salmo, a Bíblia vai dizer o seguinte, falando acerca do Messias: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus não é da tribo de Levi, ele é de uma tribo muito superior à tribo de Levi, que é a ordem celestial de Melquisedeque. E aí, Hebreus, eu estou dando, talvez você está um pouco assim, talvez os mais novos não entendam o que eu estou falando aqui, eu estou tentando assim, ser o mais pedagógico possível, mas o livro de Hebreus vai explicar isso para nós, mas só para você ter uma noção, que houve um sacerdote do céu chamado Melquisedeque. Então, olha só aí, Hebreus capítulo 9, ele vai falar tudo isso que eu falei para vocês. Como é grande o texto, eu não vou ler, só vou ler aqui no capítulo 10, versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, da sua carne, ou seja, pela morte de Jesus, ele quebrou a separação que havia entre Deus e o homem, e nós agora podemos entrar na presença de Deus pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus é o grande sacerdote, maior de todos. O sacerdote, ele é aquele que representa todos nós diante de Deus. Só que para ser sacerdote, você não pode ter pecado. Você não pode ter pecado. Então, lá no Antigo Testamento, tinha os sacerdotes lá, o Arão, o Abiatar, que era o sacerdote da vida, e tantos outros sacerdotes. Como é que eles faziam se eles tinham pecado? Eles primeiro entravam no ritual, oferecia um sacrifício só para ele, para que todo o pecado dele fosse purificado, para que ele fosse santo. Depois que ele se purificasse a si mesmo, ele passasse ali a semana em jejum, em oração. Depois ele pegava lá uma ovelha, matava uma ovelha, né, aspergia aqui na orelha, na mão, no pé, em sinal de santidade. Senhor, eu venho na tua presença coberto pelo teu sangue, perdoa todos os meus pecados. Depois que ele se purificava, que ele estava sem pecado, os seus pecados estavam cobertos, não estavam retirados, estavam cobertos. Ele vinha e oferecia um sacrifício agora, de novo, agora em favor de toda a nação de Israel. Deus, como representante, né? A nação estava aqui igual a vocês, milhares, milhões de pessoas aqui, e ele chegava como representante diante de Deus. Deus, estou aqui representando o teu povo, intercedendo pelo teu povo, perdoa o pecado do teu povo, perdoa o pecado, as transgressões, como sem pecado que eu estou, eu agora clamo e intercedo em favor de toda a nação, perdoa o pecado da nação. Então, o sacerdote, ele era considerado um ser divino, porque ele era o que falava em nome de toda a humanidade com Deus. A Bíblia vai falar isso para nós várias vezes, né? Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote. Só concluindo aqui então de Hebreus, ele fala assim, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, o corpo lavado por água pura, guardamos firme a confissão e esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se eu não me engano, é 1 Timóteo 4. Não, onde a Bíblia fala em Atos 4, fala isso, né? Que Jesus Cristo é o nosso
eterno sacerdote, o intercessor entre Deus e o homem. Timóteo vai falar isso em vários lugares da Bíblia. Então, Jesus é o profeta, aquele que traz a palavra de Deus, proclamou, como ele disse, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e ele é o nosso intercessor, o nosso representante ante Deus, porque através de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Bem, tudo isso que eu falei com os irmãos tem a ver com a oferta dos magos, dos sábios. Essa palavra magos não é a mais correta, né? A mais correta é sábios. Só antes de eu finalizar aqui, eu quero lembrar para os irmãos de um texto que aconteceu lá em 1 Samuel 22, quando o sacerdote Aimeleque dá pão para Davi comer junto com seus homens. Ele protege Davi quando Davi estava sendo perseguido por Saul. E Saul resolve matar 85 sacerdotes. Está lá em 1 Samuel, capítulo número 22. E é uma loucura, é uma das coisas mais loucas que tem na Bíblia. Projeta para nós aí, 1 Samuel, capítulo número 22. Vamos ler a partir do versículo 16. O rei Saul, então, resolve matar os sacerdotes. Olha só, o rei respondeu a Aimeleque: você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Olha que loucura! Ele quer matar, extinguir da terra o sacerdote. Ele quer extinguir uma família sacerdotal que foi instituída por Deus. Graças a Deus, o Abiatar, que é filho dele, consegue escapar e se torna ali o único, né? Mas ele está ameaçando matar Aimeleque e toda a família sacerdotal. Então, olha só, versículo número 17. Então, o rei disse aos guardas que o rodeavam: voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor. Olha, o cara louco. Matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. E não me disseram nada. Porém, os servos do rei não quiseram estender a mão contra os sacerdotes do Senhor. Nenhum soldado teve coragem. Porque ali havia vamos dizer, um conflito de instituições, podemos dizer assim, né? O rei e os sacerdotes. O rei falou: matem os sacerdotes. Os caras olharam assim: não vou matar. Nenhum soldado quis, nenhum capitão, nenhum general teve a ousadia. Falou: cara, eu vou matar um sacerdote que Deus ungiu? Você está louco? Você está louco? Eu não faço isso. Ninguém quis assumir a responsabilidade. Então diz o versículo 18: então o rei disse a Doeg: volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, ele não era judeu, ele era Edom, era da descendência de Esaú, irmão de Jacó. Esse estrangeiro mata os sacerdotes. Então, o sacerdote, ele é a figura representativa de Deus, porque ele fala em nome, ele é a pessoa credenciada por Deus para falar em nome de todos nós a ele. E é a figura de Jesus, por isso que nenhum soldado quis matar. Então, voltando para o texto e concluindo a oferta dos reis magos, tudo isso eu falei para os irmãos para falar das ofertas. Disse assim lá, voltando para Mateus capítulo 2, versículo de número 11, né? Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram.
e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Ouro, quando eles entregaram ouro, eles estão dizendo que ouro é o presente que você dá a um outro rei. Presta atenção. Ouro é o presente que você dá a outro rei. Rei, na história, sempre assim, um rei vai presentear o outro, ele dá com aquilo que tem mais valor, ele dá algo em ouro. Então, eles estavam chegando diante de Jesus, dizendo: tu és o rei dos reis, o rei dos judeus. E eles trouxeram ouro, que com certeza ajudou muito José na viagem que ele teve que fugir logo após para o Egito. Esse foi o recurso oferecido por eles. Segunda oferta: incenso. Ouro fala de Jesus como rei. Incenso fala de Jesus como sumo sacerdote, como sacerdote. Porque quando o sacerdote entrava na presença de Deus, ele colocava especiarias aromáticas ali sobre o braseiro, e ele balançava ali diante do altar, e aquilo era inundado com perfume, um aroma agradabilíssimo. E Apocalipse fala que aquela fumaça são as orações do santo. Quando você ora a Deus em espírito e em verdade, quando você realmente, é o clamor que a igreja faz diante de Deus, em verdadeira santidade, aquilo é simbolizado pelo incenso. Então, falando de Jesus como sumo sacerdote, ouro, Jesus como rei, incenso, Jesus como sacerdote, e a mirra, falando de Jesus como filho do homem, como profeta. Ezequiel 37, você lembra? Filho do homem, profetiza ao vale de ossos secos. Então, nos presentes dos três reis, dos três sábios, nós vemos aí revelado aquilo que Jesus Cristo é: filho do homem, filho de Davi e filho de Deus, rei, sacerdote e profeta. Tanto é, irmãos, que por isso é que se criou o hábito de, no Natal, dar presentes, onde as pessoas presentearam o Filho de Deus, que é o presente de Deus para nós. Jesus é o grande dom de Deus para nós. A gente, graças a Deus, a gente quase não vê mais, mas tinha uma frase em alguns carros, né? Alguns carros, antigamente ficava escrito assim, ó: foi Deus que me deu, presente de Deus. Irmãos, Deus deu um presente para a humanidade. Um. E nesse único presente que Deus deu, está incluído tudo que Deus tinha para nós. Deus, um pastor chinês chamado Walt Mani fala assim: Deus se esgotou em Cristo. Tudo que Deus tem para nós está em Cristo. Jesus é um dom gratuito de Deus, a vida eterna, é o presente de Deus para nós. Quando você diz que um carro é um presente de Deus, você está comparando, né? Você está diminuindo aquilo que é o grande presente de Deus para nós. Claro que tudo que Deus nos dá, saúde, prosperidade, tudo são bênçãos de Deus, mas o presente de Deus é Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que nós celebramos o Natal. Então nós celebramos: mas Jesus não nasceu em dezembro, nasceu em dezembro. Está tudo certo, irmão, não importa. Importa que nós estamos aqui para celebrar o presente de Deus para nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso sumo sacerdote, o mediador, o nosso mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Amém? Que Deus possa falar ricamente no seu coração. Vamos colocar-nos em pé. Aleluia. Toda honra, todo louvor, toda glória seja dada a honra. Eu
Eu quero só que projeta para nós aí, Guilherme, o último versículo que eu citei e não deixei projetar. Atos 4:12. Atos 4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Pai, nós te damos graças, te rendemos o louvor, a honra e a glória, porque o Senhor nos comprou com teu sangue. Obrigado, Pai, por Senhor ter oferecido para nós a Jesus Cristo, teu Filho, como oferta pelos nossos pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados, lavados, redimidos na cruz, pelo que o Senhor Jesus fez por nós. Hoje nós te louvamos, hoje nós te adoramos, hoje nós te exaltamos, te bendizemos, rendemos a ti a honra, o louvor e a glória. Obrigado, Senhor Jesus. Quero abençoar a tua igreja, abençoar os teus filhos, para que realmente essa semana que hoje se inicia seja uma semana de bênção, de vitória sobre a tua igreja, sobre a tua família. Somos teus filhos, somos teus filhos. Senhor, um dia cearemos contigo à mesa. Em toda a eternidade celebraremos, Senhor, essa oferta que o Senhor fez por nós. Nós só estamos aqui hoje na tua presença porque o Senhor ofertou Jesus para nós. Jesus é a nossa oferta de gratidão, de louvor. Senhor, a oferta que o Senhor fez em nosso favor, para que nós fôssemos salvos, lavados, remidos pelo teu sangue. Quero abençoar a tua casa, os teus filhos, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que o Senhor possa prosperar ricamente, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada família aqui presente, Senhor. Aqueles que não puderam vir, uma semana de bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Está terminado em nome de Jesus.